Era um dia como qualquer outro na pequena cidade de Cafarnaum, mas para um homem que se sentava em uma esquina, a rotina era marcada por um senso profundo de desespero. Ele era conhecido por muitos, não apenas por sua condição de paralítico, mas pela esperança que, apesar das limitações físicas, ainda brilhava em seus olhos. Com cada amanhecer, a expectativa de um milagre o acompanhava. Mas, à medida que o sol se punha, a realidade de sua situação o envolvia em um manto de frustração e dor. No fundo de seu ser, ele ansiava por liberdade, por um toque que pudesse não apenas curar seu corpo, mas também restaurar sua dignidade. Cafarnaum estava agitada naquele dia, e a casa onde Jesus se encontrava estava repleta de pessoas. O som de conversas animadas e risos ecoava pelas paredes. Mas para o homem paralítico, esse era um mundo que parecia distante. Ele sabia que Jesus estava ali, e a fama do mestre se espalhara como fogo em palha seca. Histórias de curas e ensinamentos ressoavam em sua mente, e a ideia de que aquele homem poderia mudar sua vida o preenchia de esperança. Mas como poderia ele se aproximar? Como poderia atravessar a multidão que o isolava? Foi nesse momento que seus amigos, homens de fé e determinação, entraram em cena. Eles eram mais do que companheiros, eram irmãos de alma, dispostos a superar qualquer obstáculo para ajudar seu amigo. Ao ver a frustração nos olhos do paralítico, uma ideia audaciosa tomou forma. Eles decidiram que se necessário, fariam o impossível para levar seu amigo até Jesus. A fé deles era contagiante, uma chama que iluminava o caminho escuro daquele homem. Com esforço, eles ergueram a maca onde o paralítico estava deitado e começaram a se dirigir à casa. Ao chegarem, o que viram foi uma multidão compacta, tão densa que parecia um muro intransponível. Mas a determinação de seus amigos não conhecia limites. Em vez de desistir, eles olharam para o telhado e uma nova estratégia emergiu. A ideia de descer o amigo pelo telhado era ousada, mas a fé que os movia era maior que o medo do que poderiam enfrentar. Enquanto se preparavam para a ação, o paralítico sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que, se conseguissem, poderia ter uma chance de encontrar o que tanto desejava. A adrenalina pulsou em suas veias enquanto seus amigos começavam a trabalhar. A expectativa no ar era palpável, e o murmúrio da multidão abaixo criava um clima de curiosidade. O que aconteceria quando eles finalmente o levassem até Jesus? A possibilidade de cura, a chance de um novo começo, pairavam como uma nuvem luminosa sobre eles. Assim, naquele dia, a amizade e a fé se entrelaçavam, criando um laço poderoso que impulsionaria o paralítico até o encontro que mudaria sua vida para sempre. O sol já começava a se inclinar no horizonte, e a pequena cidade de Cafarnaum estava repleta de vida. Nas ruas, o aroma de pão fresco se misturava às risadas das crianças que brincavam, enquanto os comerciantes abriam suas barracas. Contudo, na esquina onde o paralítico se sentava, o mundo parecia mais sombrio. Ele observava a cena com um misto de saudade e tristeza, sentindo-se como um espectador distante de uma peça da qual não fazia parte. Você não tem ideia de como é difícil, Samuel. Olhar para a vida passando e não poder fazer nada. Ele murmurou para si mesmo, enquanto seus olhos seguiam uma criança que corria atrás de um pombo. A cada dia, a esperança se torna um peso, e a dor uma constante. Do seu lado, um dos amigos, Eli, inclinou-se para escutá-lo. Eu sei que é difícil, mas você não pode perder a fé. Nós estamos aqui por você, e Jesus está perto. Precisamos tentar. Como? Como posso passar por essa multidão? O paralítico olhou para a casa onde Jesus ensinava. Um brilho de esperança e desespero, misturando-se em seu olhar. Se eu pudesse apenas um toque seria suficiente. Eli e os outros amigos trocaram olhares, entendendo o desafio que enfrentavam. Então vamos fazer isso. Vamos levá-lo até lá. Eli exclamou, a determinação em sua voz ressoando como um anúncio. Se não conseguimos pela porta, vamos encontrar outro jeito. Você realmente acha que vale a pena? O paralítico questionou, uma pitada de ceticismo em sua voz. E se tudo isso for em vão? Para nós, vale a pena, disse outro amigo, Jonás, que sempre tinha um jeito de trazer ânimo ao grupo. A fé é como uma semente. Se plantarmos, ela pode crescer. Precisamos apenas acreditar que conseguiremos. Com essas palavras, os amigos se posicionaram ao redor da maca. A força e a determinação deles eram palpáveis. E aos poucos, o paralítico começou a sentir uma onda de esperança aquecer seu coração. Se vocês acreditam, então eu também. Com um esforço conjunto, começaram a erguer a maca, mas o caminho até a casa não era fácil. Ao chegarem, a cena que se desenrolava à sua frente era desanimadora. A entrada estava lotada de pessoas, todas atraídas pelo magnetismo de Jesus. Os amigos olharam uns para os outros, a frustração se espalhando em seus rostos.
Não podemos desistir agora, ele disse, sua voz firme. A única maneira é pelo telhado, você está louco. O paralítico exclamou, seu coração disparando com a ideia. Isso é perigoso. Se não tentarmos, nunca saberemos. Jonás insistiu, vamos lá, nós somos mais fortes juntos. Acreditamos em você. Enquanto o grupo se preparava, o paralítico fechou os olhos por um momento, permitindo que a esperança tomasse conta de seu ser. Se vocês acham que isso pode funcionar, estou com vocês. Com uma combinação de força e estratégia, os amigos conseguiram alcançar o telhado. O paralítico sentia o vento em seu rosto, um leve sorriso se formando. Isso é diferente, ele disse. A adrenalina misturando a ansiedade. Estamos quase lá, ele respondeu. Enquanto começavam a remover algumas telhas, a luz do sol penetrou o espaço, e um silêncio momentâneo tomou conta antes de eles começarem a abrir um buraco suficientemente grande. Isso vai dar certo. Confie, Em. Eu confio. O paralítico murmurou, sentindo que a fé de seus amigos se tornava sua própria fé. Se isso for um milagre, será nosso milagre. Com um buraco finalmente aberto, o grupo olhou para baixo, onde Jesus estava cercado por uma multidão atenta. Agora, precisamos descer você, Jonás disse, seu olhar sério. O paralítico sentiu um frio na barriga. E sei. E se ele não puder me ajudar? E se tudo isso for apenas uma ilusão? E se ele puder? Eli perguntou. A determinação em sua voz, realçando a fé que o motivava. Você já viu o que a fé pode fazer. Agora, vamos fazer isso juntos. A tensão e a expectativa pairavam no ar. E o paralítico sabia que estava prestes a viver algo extraordinário. A amizade, a fé e a esperança se entrelaçavam, criando um caminho para a cura que ele tanto desejava. Enquanto a maca balançava sob o peso de sua expectativa, o paralítico sentia o coração acelerar. Ele não era apenas um homem com um corpo imóvel. Ele era um homem carregando o peso de anos de frustração, de esperanças frustradas e de sonhos despedaçados. A adrenalina pulsava em suas veias, mas o medo também o acompanhava como uma sombra. E se eu não for aceito? E se Jesus não quiser me ajudar? Pensou. A incerteza começou a corroer a confiança que havia sido construída entre ele e seus amigos. Do lodo do fora. A multidão se aglomerava, e o som de vozes excitadas se misturava ao murmúrio de oração. A presença de Jesus estava carregada de poder e expectativa. Mas isso também significava que qualquer tentativa de se aproximar poderia ser recebida com resistência. O paralítico podia sentir a tensão no ar, como se a própria atmosfera estivesse cheia de expectativas. Era um momento de transformação, mas também de grande vulnerabilidade. Vamos lá, precisamos descer você agora, Eli disse, tentando manter a calma. Mas sua voz traía a ansiedade que sentia. Não podemos deixar que o medo nos impeça. Eu não sei se consigo, o paralítico respondeu. Sua voz hesitante. A ideia de ser abaixado em meio à multidão o aterrorizava. E se eu cair? E se todos rirem de mim? Você não vai cair, Jonás assegurou, fixando os olhos no amigo. Estamos aqui para te apoiar. Lembre-se, você não está sozinho. Cada um de nós vai fazer a nossa parte. O paralítico olhou para os rostos encorajadores ao seu redor e, por um momento, sentiu uma onda de gratidão. Mas logo essa gratidão se transformou em uma pressão crescente. Ele percebeu que suas ações não afetariam apenas a si mesmo, mas também os amigos que se arriscavam por ele. Se algo der errado, eu não só estarei desapontado, mas vou desapontar vocês também, ele pensou. A culpa começando a se infiltrar em sua mente. Os amigos começaram a posicionar a maca. A ansiedade se tornava palpável e a tensão dentro do grupo aumentava. Precisamos agir rapidamente, antes que alguém perceba, ele disse, sua voz quase um sussurro. O paralítico sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado, mas a ideia de perder a oportunidade de tocar Jesus era ainda mais aterrorizante. Se eu falhar, o que isso dirá sobre mim? E se eu não for digno da cura? Refletiu enquanto o grupo se preparava. A pressão de suas próprias expectativas e medos parecia quase insuportável. Confie em nós, ele repetiu, como se percebesse o turbilhão de emoções que o atormentava. Estamos todos aqui por você. Não importa o que aconteça, nós estaremos juntos. Mas o paralítico sentia a crescente tensão não apenas entre eles, mas também da multidão abaixo. Ele podia ouvir as vozes se elevando, murmúrios de curiosidade e incredulidade. A ideia de ser visto, de ser o centro das atenções por um momento, enchia do paver. E se eles me rejeitarem? E se Jesus não me aceitar? Pensou. A culpa e o medo se misturando em seu coração. No entanto, ao olhar para os rostos determinados de seus amigos,
Ele percebeu que a verdadeira luta não era só sua, era de todos eles. A amizade e a fé que os uniam eram mais fortes do que o medo que o aprisionava. Talvez essa seja a minha única chance, ele ponderou. Um lampejo de coragem começando a brilhar em seu interior. Vamos! Agora! Jonás gritou, puxando-o para baixo. O paralítico sentiu-se descer lentamente a adrenalina, fazendo seu coração disparar. Ele se lembrou das palavras de Eli. Você não está sozinho. E mesmo que o medo o cercasse, a fé de seus amigos parecia ser uma âncora que o mantinha firme. Enquanto descia, a multidão abaixo olhou para cima e o paralítico se viu no centro de uma nova realidade. Ele estava prestes a se expor, não apenas ao olhar de Jesus, mas a uma nova vida que poderia se desdobrar diante dele. O peso de suas decisões pesava sobre ele, mas no fundo, uma chama de esperança começava a arder. Talvez, apenas talvez, isso possa mudar tudo. Enquanto descia, o paralítico sentia o mundo ao seu redor se distorcer. A multidão, antes apenas um ruído distante, agora parecia um mar caótico de rostos. Ele queria gritar, queria se esconder, mas a mão firme de Jonás o puxava para baixo, e a mão de Eli segurava a maca, estabilizando sua descida. É agora, pensou. Não há volta. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. A ideia de estar à mercê dos outros o enchia de terror. Ele não era apenas um homem que buscava cura. Ele se tornara um símbolo, a personificação de todos os medos que havia enfrentado ao longo da vida. A multidão olhava com curiosidade, e ele podia quase sentir as expectativas pesando sobre seus ombros. E se eu falhar? E se Jesus não olhar para mim? A dúvida ressoava em sua mente, ecoando como um mantra de desespero. Eli e Jonás trocaram olhares significativos enquanto desciam. Um entendimento silencioso que falava mais do que palavras poderiam expressar. Eles estavam ali, não apenas como amigos, mas como pilares de apoio que sustentavam não apenas a maca, mas também a esperança de um futuro diferente. Não podemos voltar atrás? Eli murmurou, como se estivesse tentando se convencer, assim como o paralítico. Esse é o nosso momento. Do outro lado da multidão, Jesus estava cercado por pessoas. Ele falava com autoridade, e cada palavra parecia penetrar nas almas dos que escutavam. O paralítico sentiu uma onda de sentimentos contraditórios. A esperança, a admiração e, ao mesmo tempo, o medo do desconhecido. O que ele pensará de mim? Sua mente estava em um turbilhão, e a pressão aumentava a cada segundo que se passava. Uma voz interna começou a se elevar acima do medo. Se eu não tentar, nunca saborei. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre Jesus, sobre como ele curava os aflitos, sobre como seus olhos viam além das imperfeições e limitações. Talvez, apenas talvez, eu também possa ser visto. A maca finalmente se aproximou do grupo que cercava Jesus. Eli e Jonás se prepararam para uma manobra arriscada, e o paralítico sentiu uma onda de adrenalina. A multidão começou a notar, e ele podia sentir os olhares se voltando para ele. Um misto de curiosidade e espanto. Agora ou nunca, pensou, seu coração disparando com a ideia de que estava prestes a se expor completamente. Jonás deu um passo à frente, e com uma voz que transbordava determinação disse: Jesus, temos um amigo que precisa de ti. A multidão fez um pequeno movimento, como se estivesse se afastando, criando um espaço para a maca. O paralítico sentiu a vulnerabilidade de ser o centro das atenções, mas a coragem começou a fluir através dele. Se eu não for digno, pelo menos terei tentado. A pressão de suas emoções era quase insuportável. Ele lutava contra a ideia de que seu passado poderia definir seu futuro. As memórias de rejeição e dor se aglomeravam, mas a fé de seus amigos e a possibilidade de cura começavam a dissipar as sombras que o assombravam. O momento decisivo estava se aproximando, e ele sabia que precisava fazer algo. Se Jesus realmente é quem dizem que ele é, então eu tenho que acreditar. Com um esforço tremendo, ele olhou em direção a Jesus, seus olhos se encontrando com os do mestre. Naquele instante, o mundo ao seu redor pareceu desaparecer. O paralítico sentiu a conexão, como se Jesus estivesse olhando não apenas para seu corpo, mas para sua alma. A dúvida começou a se dissolver, e uma nova determinação tomou conta dele. Eu sou mais do que meu corpo. Eu sou um filho digno de amor e cura. Enquanto as vozes da multidão aumentavam, ele fez uma escolha crítica. Eu não vou deixar o medo me controlar. Ele se preparou para se expor, para pedir ajuda, e com isso, se libertar do peso que carregava por tanto tempo. Era hora de se permitir ser vulnerável, de acreditar que a transformação era possível. O clímax se aproximava, e ele estava pronto para dar o próximo passo. Independentemente do que pudesse acontecer, a esperança pulsava em seu coração. E ele sabia que, custasse o que custasse, a cura começava naquele momento.
O momento em que Eli e Jonás finalmente conseguiram abrir um espaço entre a multidão ficou gravado em sua memória como se fosse um sonho. O paralítico, ainda deitado na maca, sentiu o chão vibrar sob o peso da expectativa. As vozes da multidão misturavam-se em um zumbido distante, mas tudo o que ele conseguia focar eram os olhos de Jesus, que pareciam brilhar com uma luz única, como se a própria esperança estivesse ali, esperando para ser aceita. É agora, pensou, enquanto uma onda de adrenalina percorria seu corpo. Ele não tinha certeza de como havia chegado até ali, mas sabia que não havia mais espaço para hesitação. A maca era um símbolo de sua dor, mas também de sua luta. Era hora de deixar ir o que o prendia. Se eu vou me expor, que seja com toda a força que eu tenho. Jesus, eu preciso de ti. A voz de Jonás ressoou, cortando o silêncio que havia se formado. A multidão pareceu recuar, mas o paralítico não se permitiu perder a coragem. Ele estava prestes a se apresentar ao único que poderia mudar sua vida. Com um esforço que parecia sobre-humano, ele se virou um pouco, apoiando-se em seus amigos. A dor era intensa, mas ele a ignorou, focando apenas na imagem de Jesus, que agora se aproximava. O olhar do mestre era penetrante, e ele sentiu que não estava apenas sendo visto, mas compreendido em toda a sua plenitude. Um misto de vulnerabilidade e força começou a se formar dentro dele. Jesus, eu sou aquele que não consegue andar. Ele começou, sua voz tremendo. Por muito tempo, eu deixei que minha condição definisse quem eu sou. Eu tenho medo. Medo de não ser digno de teu amor, de tua cura. Cada palavra que saía de sua boca parecia um peso sendo retirado de seus ombros. Ele estava se libertando da prisão que havia construído ao redor de seu coração. A multidão, antes invasiva, agora parecia estar em um silêncio reverente. Ele podia sentir as emoções pulsando ao seu redor, um misto de compaixão e esperança. Olhando para Jesus, percebeu que o mestre não o olhava com pena, mas com amor. E esse amor era a chave para a sua transformação. Levanta-te e anda, foi a resposta de Jesus, e naquele momento, o paralítico sentiu como se o universo tivesse parado. A simplicidade da ordem era quase opressiva, mas ao mesmo tempo liberadora. Ele queria acreditar, mas a dúvida ainda sussurrava em seu coração. E se eu não conseguir? E se nada mudar? Mas a voz de Jonás, ao seu lado, cortou a névoa da incerteza. Você é forte, olhe para Jesus, ele está aqui. O paralítico, então, decidiu fazer o que parecia impossível. Ele começou a mover um dos pés, hesitante, mas determinado. A dor era aguda, mas a esperança era mais forte. Ele sentiu a energia pulsando em seu corpo, uma corrente elétrica que parecia fluir de Jesus para ele. Com um último esforço, ele se levantou, sentindo as pernas tremendo sob seu peso. A multidão ficou em silêncio, e ele pôde ver os rostos marcados pela incredulidade. Eu estou em pé, ele sussurrou para si mesmo, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Eu estou em pé. Foi como se um novo mundo tivesse se aberto diante dele. Ele deu um passo, e então outro, sentindo a terra sob seus pés como nunca antes. A sensação de liberdade era avassaladora, e ele não conseguia conter seu sorriso. Eu consigo, gritou, e a multidão respondeu com um clamor de alegria. Enquanto seus amigos se juntavam a ele, celebrando a transformação, o paralítico percebeu que aquele não era apenas um milagre físico, mas uma redenção de sua alma. Ele não era mais apenas um homem paralisado, ele era um testemunho vivo do poder de fé e amor. As consequências de sua decisão de se expor começavam a se revelar, e ele sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, havia encontrado uma nova identidade e um propósito. A cura tinha começado, e com ela, uma nova vida. Com o coração ainda acelerado e a adrenalina pulsando em suas veias, o paralítico observou a multidão ao seu redor. Os rostos que antes expressavam dúvida, agora se iluminavam com alegria e incredulidade. Ele não conseguia conter o sorriso, e uma onda de risos e aplausos começou a ecoar por todo lugar. Jonás pulou de alegria ao seu lado, os olhos brilhando com as lágrimas da emoção. Você fez isso? Você se levantou. A sensação de estar em pé era nova e fascinante. Cada movimento parecia um ato de rebelião contra a dor que havia dominado sua vida por tanto tempo. Ele olhou para Jesus, que o permanecia ali, como um farol de esperança. O olhar do mestre era sereno, e era como se ele estivesse dizendo: você é livre agora. Acredite em si mesmo. Com cada passo que dava, uma nova vida parecia fluir em suas pernas. Ele fez uma volta, sentindo a terra firme sob seus pés e o ar fresco em seu rosto. A multidão, agora completamente envolvida, começou a aplaudir e a cantar, celebrando a mudança que havia ocorrido. Essa nova realidade o envolvia como um manto, e ele se permitiu sentir a alegria que há muito havia enterrado. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, pensou.
Enquanto a emoção o dominava, eu sou livre. A ideia de que agora poderia caminhar, correr, viver como qualquer outra pessoa era avassaladora. Ele se virou para Jonás, com os olhos brilhando de gratidão. Obrigado por não desistir de mim. Mas, enquanto a alegria pulsava ao seu redor, ele não podia deixar de se perguntar: o que vem agora? Qual seria a nova jornada que o aguardava? A certeza de que não era mais um homem paralisado encha de um misto de excitação e medo. Ele havia sido curado, mas como lidaria com essa nova vida? A multidão começou a se dispersar, e os sussurros sobre o milagre se espalhavam rapidamente. Ele podia ouvir as pessoas comentando sobre sua transformação, e isso o fez perceber que não estava apenas lidando com suas próprias expectativas, mas também com as dos outros. Havia uma pressão invisível agora. Uma expectativa de que ele sempre fosse forte e capaz. O peso da nova identidade começou a se colocar sobre seus ombros. É só o começo, lembrou-se. Enquanto a multidão se afastava, ele olhava para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. A luz dourada iluminava seu caminho, e ele se sentiu invadido por uma nova determinação. Eu vou viver essa vida ao máximo. Do outro lado da multidão, Jesus observava a cena com um leve sorriso. Ele sabia que a cura física era apenas uma parte do milagre. O verdadeiro desafio para o paralítico começaria agora. A transformação que ocorrera em seu corpo precisava ser acompanhada por uma mudança em sua alma. Jesus sabia que ele teria que enfrentar seus medos, suas inseguranças e a pressão de ser visto sob uma nova luz. Enquanto o paralítico caminhava em direção ao seu futuro, podia sentir uma nova força emanando de dentro dele. As palavras de Jesus ainda ecoavam em sua mente. Levanta-te e anda. Ele estava determinado a não apenas andar, mas a correr em direção à vida que sempre desejou. E com cada passo, ele se lembrava de que, apesar das dificuldades que ainda poderia enfrentar, ele não estava sozinho. O amor e a luz de Jesus o guiariam em cada novo desafio. E isso era tudo o que ele realmente precisava. Enquanto caminhava, a euforia logo deu lugar a uma reflexão profunda. O paralítico, agora em pé e forte, começou a entender que sua jornada estava apenas começando. Ele se lembrava das palavras que Jesus lhe dissera antes de curá-lo. Levanta-te e anda. Não era apenas um comando físico, mas um chamado para uma vida renovada, cheia de propósito e fé. À medida que as luzes do dia se apagavam, ele sentiu o peso da responsabilidade que vinha com a sua nova identidade. O que significaria para ele ser um homem curado? Como poderia usar esse milagre em sua vida diária? A multidão já havia se dispersado, mas os ecos de suas vozes ainda ressoavam em sua mente. Ele se levantou. Ele é um milagre. Compreendeu que a cura não era apenas sobre andar novamente, mas sobre abraçar a vida com todas as suas complexidades. Ele se lembrou das palavras de Paulo em 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em seu coração, ele percebeu que não poderia voltar a ser quem era antes. O passado de dor e sofrimento era uma parte de sua história, mas não definia seu futuro. Enquanto caminhava, a alegria que antes o dominara agora se misturava com a responsabilidade de viver de maneira que honrasse o milagre que recebera. Ele queria que sua vida fosse uma testemunha da graça divina. Um lembrete de que nada é impossível para Deus, a lembrança do amor e compaixão de Jesus, o impulsionava a seguir em frente. Nos dias que se seguiram, o paralítico começou a compartilhar sua história. Ele falava sobre a fé que moveu montanhas e as promessas de Deus que se cumpriram em sua vida. A cada relato, sentia que sua transformação não era apenas para ele, mas um sinal de esperança para todos que ainda lutavam com suas próprias limitações. Eles se tornaram um farol de fé e encorajamento, mostrando que a verdadeira cura vai além do físico. É uma renovação do espírito. O narrador observa que, ao final, o paralítico não só se levantou em seus pés, mas também se levantou em sua fé. Ele se tornou uma testemunha do poder de Deus e da importância de acreditar nas promessas divinas. A justiça de Deus não se manifestou apenas na cura física, mas também na transformação interior que o capacitou a viver com propósito. A moral da história é clara. A verdadeira libertação vem quando colocamos nossa fé em ação, permitindo que Deus nos guie a uma vida plena, mesmo diante dos desafios. E assim como o paralítico, todos são convidados a se levantar e andar em direção a um futuro repleto de esperança e fé. Enquanto caminhava, uma onda de gratidão inundava o coração do paralítico. Ele percebeu que, além da cura física, havia recebido uma nova perspectiva de vida, um convite constante para se aprofundar em sua fé. Cada passo que dava era um testemunho de que a dúvida poderia ser superada pela confiança em Deus. A lembrança das palavras de Jesus ainda reverberava em sua mente, desafiando-o a viver não apenas com a expectativa de ser curado, mas com a responsabilidade de ser um agente de transformação ao seu redor.
Acreditar nas promessas divinas não é um ato passivo, é um compromisso ativo de se levantar e seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Ele entendeu que a sua história poderia encorajar outros a se levantarem de suas próprias circunstâncias, a crer que a mudança era possível. A fé, ele percebeu, não é apenas um dom, mas uma escolha diária, um ato de obediência que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Ao olhar para trás, ele viu não apenas a dor e o sofrimento, mas um caminho que o conduziu à sua renovação. Na vida cotidiana, somos frequentemente confrontados com limitações e dificuldades que parecem nos paralisar. No entanto, a história do paralítico ensina que cada um de nós tem o poder de se levantar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Isso requer um passo de fé, uma determinação de não deixar que o passado defina nosso futuro. À medida que compartilhamos nossas próprias histórias de superação, tornamo-nos fontes de esperança e inspiração para os outros. O narrador observa que a jornada do paralítico não termina na cura. Ela se expande em um ministério de amor e compaixão. A verdadeira libertação acontece quando passamos de meros receptores das bênçãos divinas a agentes ativos de mudança neste mundo. A moral da história é clara: em Cristo, todos são chamados a se levantar e viver com propósito, a transformar suas experiências em testemunhos de fé. Ao abraçarmos essa chamada, não apenas encontramos nossa própria cura, mas também nos tornamos instrumentos de cura na vida dos outros.